Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje, dia 21 de abril, iremos conversar sobre a Inconfidência ou a Conjuração Mineira. Vamos descobrir juntos, mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Mas antes de dar o início ao nosso vídeo, já vai deixando aqui o seu like e já vai se inscrevendo para participar dessa família histórica que cada dia está crescendo mais. E também para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos se acomodando que a história vai começar agora. A primeira pergunta do vídeo, para vocês aí que estão aí em casa: Inconfidência ou Conjuração Mineira? Agora responde rápido, gente. Inconfidência ou Conjuração Mineira? Eu vou dar um tempo aí para vocês pesquisarem, para você pesquisar no Google, para você não ficar com vergonha. Vai, comenta aqui embaixo. Agora, pausa o vídeo e comenta aqui embaixo. Depois vocês voltam para falar de novo. Então, gente, o correto é Conjuração Mineira. Inconfidência é o que a gente aprendeu na escola. Não quer dizer que está errado você falar em confidência, porque os antigos aprenderam assim, eu aprendi assim na escola e vocês também não são obrigados a estarem cientes. O que a historiografia fala, o que a historiografia aceita. A nossa historiografia atual diz que o correto é conjuração para o Brasil, porque para Portugal é realmente uma inconfidência. O que significa a palavra inconfidência? A etimologia é traição, gente. A traição de um país para um outro. Então é uma infidelidade entre um acordo comercial entre dois países. E foi o que aconteceu para Portugal. Uma traição, eles se sentiram traídos. Conjuração é uma revolta, é uma revolução que você faz contra um sistema, que um grupo faz contra um sistema, contra um país, visando melhoras em algo. Então, por isso que a historiografia fala que o Brasil deve falar Conjuração Mineira. Esse é o correto na historiografia. Mas você falar no círculo de amigos Inconfidência não está errado, porque aprendemos assim na escola. Mas aqui o canal Historiando com Rodrigo Bastos está ensinando o que a historiografia nos passa. Para começar a falar da Conjuração Mineira, vamos começar com Vila Rica. Sim, Vila Rica, atual Ouro Preto. Que era Vila Rica, gente? Essa capitania era muito importante. Na época, ela tinha acabado de deixar de ser um acampamento de mineiros e começou a se tornar a principal fonte econômica que a colônia dava para metrópole. Ali, Vila Rica era situado no sopé grandioso, no monte de Itacolome, no sul de Minas Gerais. Essa capitania, que possuía diversas ruas pavimentadas, ladeiras íngremes, com casas de 2 pisos, ajardinadas, incríveis, com uma visão fantástica. Era uma cidade muito desenvolvida, onde no topo, no cume alto da cidade, possuía diversas igrejas em estilo barroco. E essas igrejas em estilo barroco, dentro delas, possuíam estátuas, cores em ouro, onde você via o brilho do ouro. Então, já mostrava de uma forma muito clara que a fonte econômica dessa cidade era o ouro, o diamante e as minas. E era exatamente isso, gente. A fonte econômica era isso.
eles tinham em abundância. Então, o que eles mais tinham em abundância era a infelicidade também deles, porque era muito explorado. Portugal exigia impostos altíssimos em cima da exploração do ouro. Toda mercadoria que entrava dentro das minas era taxada e toda mercadoria que saía também era tributada ao triplo. Então era muito grande os impostos, o que ocasionava muitas insatisfações dentro dessa cidade, né, gente? A população não era submissa a isso, sabiam que estavam sendo explorados. Mas podemos observar dentro dessa cidade que ele era muito desenvolvida em diversas questões, pois a sociedade não era baseada apenas naquilo que a gente já conhecia na colônia, senhores e escravos. Existia a classe média, gente. Existiam os comerciantes, existia os mercadores, os poetas, os escritores, os bibliotecários, os advogados. Então tinha a classe média, não era só a elite e não era só o escravo que era pobre, mas existia o meio disso. Os poetas da época nomeavam Vila Rica como a pedra preciosa do Brasil. Era uma obra de arte ao vivo, gente. Então podemos imaginar como era essa cidade e como ela era explorada. Como já observei com vocês, o grama do ouro já era tributado. Então toda a fortuna de Vila Rica se esvaía para sustentar a vaidade de Dom João V, que ele era conhecido como o Rei Sol português. Então o britânico Henry Felding, ele observou muito bem, falando que o ouro que ia para lá era gastado liberalmente com a corte ali de Portugal e se esvaía muito rápido. Eles não davam valor, não era para enriquecer o Estado, era para sustentar a vaidade e o povo sabia disso. Então era mais insatisfeito ainda que eles trabalhavam para sustentar o rei Dom João V. Bom, mas fora aquelas possibilidades que eu disse para vocês sobre a classe média, que existia uma classe média, coisa que não existia em outras capitanias, em outras cidades do Brasil, também tinha uma outra possibilidade. Os filhos da elite poderiam estudar na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então se formava muito advogados, gente, muito advogados, porque a Universidade de Coimbra tinha o direito como excelência lá. E com esses jovens indo para fora estudar, começaram a ter contato com visões libertárias. Nessa época, estava tendo ali a independência dos Estados Unidos e estava tendo a Revolução Francesa. Então, as ideias liberais e republicanas começaram a ter contato com os brasileiros que estavam estudando na Europa. Então aí começa a surgir o republicanismo, o liberalismo, aquela coisa de igualdade, fraternidade, liberdade que era discutida ali na França para os brasileiros. Uma curiosidade, gente, é que o brasileiro José de Maia e Barbalho entrou em contato com Thomas Jefferson, sim, aquele que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, para que ele ouvisse o brasileiro e também fizesse a independência do Brasil. Tem essa carta online, vou tentar encontrar e deixar aqui para vocês. Sabe que o brasileiro tentou que os americanos fizessem a independência também do Brasil. Gente, após tudo isso que a gente discutiu, houve mudanças na cidade de Vila Rica. Trocou o governador Rodrigo José de Menezes, que ele era intelectual, era um cara liberal, ele conseguia fazer fluir os comércios ali em Vila Rica, para o Luiz da Cunha de Menezes, que era um cara que era corrupto, que ele esbanjava suas concubinas ao ar livre. Isso indignava o povo.
as pessoas diziam que aquilo não era correto, que não era atitude de um político correto. Tanto que houve uma publicação de um livro que iremos já conversar, que era Cartas Chilenas. E lá há um personagem chamado Fanfarrão Minésio. Esse personagem foi uma sátira que os autores fizeram para esse governador Luiz da Cunha de Menezes, gente. As Cartas Chilenas, gente, era um livro que mostrava que os poetas estavam contra a metrópole, estavam contra Portugal. E quem eram esses poetas? Basílio Gama, Santa Rita Durão e Escola Mineira Silva Alvarenga. Foram o começo dessa revolução que estava por vir. Eles começaram a idealizar e ir contra essa metrópole que estava explorando o povo da cidade de Vila Rica. E pessoal, agora eu vou falar nomes que começaram a entrar nesse pequeno grupo que se formou para ir contra a metrópole em Portugal. Primeiro dos nomes, José Alvarenga Peixoto. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1744. Ele era advogado e minerador. Primeiro ele era minerador e depois se tornou advogado. E foi ideia dele colocar na bandeira da Conjuração Mineira a ecógla de Virgílio, libertas quae será também, que significa liberdade mesmo que tardia. Está na bandeira também de Minas Gerais, que é a mesma bandeira da Conjuração Mineira, gente. Uma curiosidade para vocês também. A única diferença é que a bandeira da Conjuração, o triângulo, era verde. E agora, a bandeira de Minas Gerais, o triângulo é vermelho. Mas tem os mesmos dizeres, gente. O outro integrante era Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em 1729 na cidade de Mariana. Esse homem, ele estudou no colégio jesuítico lá no Rio de Janeiro. E depois ele foi na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, estudar Direito. Então ele era advogado. Mas além de advogado, ele era fazendeiro, ele era minerador e também era senhor de escravos, gente. Então refuta um pouco aquela coisa que os inconfidentes ou os conjuradores estavam pensando em libertar os escravos no Brasil. Mas iremos conversar um pouco para frente as pretensões da conjuração, gente. Ele se tornou também secretário do governo no ano de 1762 até o ano de 1773. Então esse é o segundo conjurador. O próximo é Tomás Antônio Gonzaga, ou o apelido dele, Dirceu. Ele nasceu em Porto, em Portugal, em 1744. Ele veio com 8 anos para o Brasil e depois, lá para os seus 18 anos, ele volta de novo para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra e se tornar advogado, gente. Eu falei um pouco da vida de cada um desses porque eles eram os mandatários, os cabeças pensantes ali do começo desse grupo revolucionário. Depois vai entrando outros, como o Luiz Vieira da Silva, que ele era bibliotecário, que na verdade o nome dele era Francisco Freire de Andrade. Luiz Vieira da Silva era um nome, um pseudônimo dele, né? Então ele era bibliotecário. Carlos Corrêa de Toledo e José da Silva Oliveira Rolim, que eles eram padres, freis aqui no Brasil. José Rodrigues Macedo, que ele era um ex-ouvidor, um ex-também cobrador de impostos aqui no Brasil. Em 1788, a coroa, que não era nada boba, substituiu esse governador corrupto que eu disse para vocês pelo Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena já entrou recebendo ordens para falar para o povo de Vila Rica que aquele ano os impostos iriam subir. Os impostos iriam para 100 arrobas, que era mais ou menos 1.500 quilos de ouro, gente. Então Vila Rica tinha que produzir 1.500 quilos de ouro.
Se os mineradores não conseguissem pagar esse imposto, seria declarado a derrama. O que seria a derrama, gente? Seria cobrado individualmente o triplo de cada morador de Vila Rica até dar as 100 arrobas. Então o povo ficou desesperado, o povo ficou revoltado e começou a se discutir mais sobre essas ideias revolucionárias. E aí vocês devem estar se perguntando: ok, Rodrigo, você já falou de Vila Rica, você já falou do começo desses Inconfidentes, e o Tiradentes? Você não falou ainda do Tiradentes. Onde está o Tiradentes nisso? Que a data é dele. Ah, ok, gente, ok. Vamos falar agora do Tiradentes, porque ele não era o cabeça-chefe, o cabeça pensante da revolta. Ele entrou depois, no dia 26 de dezembro de 1788, foi feita a primeira reunião onde ali foi declarado o grupo revolucionário. Ali começou a se discutir mesmo como seria o golpe. E nessa reunião aparece dois integrantes importantíssimos para essa revolução. O José Álvares Maciel, que ele era filho de um ex-capitão-mor, que ele era intelectual, e ele conversando com um amigo dele que era dentista, ele falou sobre as ideias que esse grupo teria. Ele convenceu esse amigo a ir à reunião e aderir às ideias do grupo. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes, toda a culpa assumiu e na forca morreu depois. Hoje conhecemos ele como Tiradentes, gente. Exatamente, ele surgiu nessa reunião no dia 26 de dezembro de 1788. Depois que a reunião começa, gente, chega um outro integrante, Joaquim Silvério dos Reis. Esse que ficou conhecido como Judas Brasileiro. Ele era um comerciante extremamente endividado. Não teria como pagar os impostos que foram declarados pela coroa. Então aderiu ali à Inconfidência, à Conjuração Mineira, gente. E ali naquela reunião foi discutida os planos dessa revolução, né? Então foi discutido de fazer um país independente, um país chamado Minas Gerais. Eles iam se separar, era uma revolução separatista, gente. Não era uma reunião pensando na independência do país, do Brasil, e sim excluindo Minas Gerais do Brasil. E eles discutiram qual seria a capital, que era São João del Rei, gente. Ali foi discutido que libertariam os escravos que aderissem à Conjuração Mineira. Eles discutiram em abrir hospitais, escola, mas eram um pouco vagas e um pouco sonhadoras as ideias deles ainda. Não tinham ainda solidez nas ideias para concretizar essa teoria que eles estavam discutindo. Então eram mais ideias que um e outro soltavam do que ouviam lá fora, do que ideias práticas de como fazer isso, onde arranjar dinheiro para isso. E, gente, ali o grupo começa a fomentar e aparecer mais pessoas, começa a ser divulgadas essas ideias republicanas, discutidas com outras pessoas de Vila Rica. E um autor muito famoso chamado Kenneth Maxwell, no seu livro A Devassa da Devassa, que é um livro extraordinário que fala sobre a Conjuração Mineira, ele fala que na verdade esse grupo era um grupo oligárquico, né? Um grupo de pessoas da elite que não conseguiriam pagar ali os impostos, porque eles sim se beneficiavam dos impostos, e a partir do momento que a coroa cortou esse benefício deles, se sentiram incomodados e se reuniram para fazer uma revolução. A partir do momento
que naquele ano o Visconde de Barbacena cancelou a derrama, se separaram e o próprio Joaquim Silveira dos Reis, para escapar e para ter o perdão da coroa das dívidas que ele já possuía, traiu o movimento e delatou um por um. Foi a primeira delação premiada que conhecemos, gente, porque ele recebeu sim títulos e recebeu o perdão da Dona Maria I lá em Portugal. E ali todos eles são presos por 36 meses, gente. 3 anos encarcerados até ter o julgamento. E esse julgamento, gente, começa às 8 horas da manhã de um dia e acaba 2 horas da manhã do outro. 18 horas de julgamento, com todos os conjuradores com a boca no chão de madeira, no frio, gente, escutando mais de 18 padres, dezenas de guardas, o próprio vice-rei estava ali também e algumas pessoas também estavam assistindo. Foram humilhados exaustivamente pelo que as pessoas falavam sobre eles, até o momento que um começou a delatar o outro, gente. Um começou a ofender o outro. Um começou a falar coisas absurdas que o outro fazia. Enquanto que Joaquim José da Silva Xavier ficava em silêncio, resignado, até parecendo que já sabia do seu julgamento final. E esse símbolo vai sendo formado ali, gente. A história dele como herói nacional, que é esse dia que estamos conversando, começa a se formar ali, pelo símbolo de resignação. E a única vez que ele fala alguma coisa, ele assume a culpa de toda a revolta. Ele não era, gente, o cabeça pensante ali. Ele era uma pessoa que entrou depois, que se animou com as ideias ali revolucionárias, começou a propagar de forma constante essas ideias e no final acabou preso por essas ideias. Mas ele não era um mandatário, ele era um dentista, ele era um minerador. Depois que ele não teve sucesso nem como minerador, nem como dentista, ele tentou entrar na Companhia dos Dragões. E ali ele se torna alferes, gente. Só que assim, 18 anos que ele serviu a coroa, ele conseguiu uma promoção apenas, que ele se tornou alferes. Que atualmente, gente, a posição de alferes do exército seria como se fosse a de tenente hoje. Ele desanimado, ele dá a baixa do exército e se torna dentista. E dentista na época é o famoso extrator de dente, gente. Ninguém ia colocar flúor, ninguém ia arrancar ali a cárie do seu dente, ia arrancar o seu dente. Ele era um extrator de dente. Por isso o apelido de Tiradentes, pessoal. Vestidos com algodão, grisalhos e barbudos pelo fato de estarem presos 3 anos, depois de 18 horas de julgamento, sai assim o veredito. 11 pessoas seriam mortas e 7 seriam degredados. O que seria degredados? Seria proibido de voltar ali para o seu país. Seria mandado para outro. Então, alguns deles foram para Angola e outros para Moçambique. Os padres que participaram da conjuração foram julgados reservadamente pela própria instituição da igreja no país. No final, gente, esses 11 que foram condenados à morte, apenas um se manteve a mesma condenação, que foi a de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E sim, ele foi condenado à forca e após ser enforcado, e seu corpo, no final do enforcamento, seria dividido em 4 partes da pior forma que vocês imaginariam. E, gente, desde o começo ali que ele sai da prisão, porque ele tem aquele andar dele, a Via Crucis, né? Aquele caminhar dele, porque ele sai de Minas Gerais, lá em Vila Rica, e vem andando até a Praça do Rossio, no Rio de Janeiro, o centro da cidade do Rio de Janeiro. E ali
ele vai andando, aí ele vai parando e ali ele vai escutando o seu julgamento, os juízes vão falando, os freis começam a orar, fazer credos, e ele fala muito de Jesus porque no momento ele está segurando uma cruz, no momento que ele tira a roupa para se despir e colocar a roupa do prisioneiro, ele fala, né, o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto dessa forma. Se o Pai foi morto dessa forma, porque eu devo ter medo desse momento também? Eu estarei com Ele. Ele fala várias coisas religiosas, né? Ele vai andando de forma bem resignada até o seu martírio. Chegando lá, no dia 21 de abril de 1789, às 11 horas da manhã, no sol escaldante, após essa caminhada terrível que ele teve que fazer, cansado, não aguentando mais, ele escutando o seu próprio julgamento, seus próprios martírios. Esse julgamento, pessoal, foi terrível. Eu não consigo nem mesmo falar aqui para vocês devido à quantidade de ofensas que é proferido para ele. Mas dá para vocês pesquisarem na internet como foi esse julgamento, porque foi tudo escrito, gente. Após isso, tem a sua Via Crucis. Às 11 horas da manhã, no dia 21 de abril de 1789, ali começa o julgamento de Tiradentes. A corda é colocada em seu pescoço e começa-se a proferir palavras. E até o momento que ele se cansa, que ele já estava cansado, num sol escaldante, diversas pessoas vendo tudo aquilo, ele grita: acabe logo com o meu martírio. E ali ele é solto e começa a ser enforcado. Devido à demora do enforcamento, porque ele não morria, o seu carrasco sobe em seus ombros, ali quebrando seu pescoço. Após isso, não acabou a sua sentença. O seu corpo agora seria dividido em 4 partes. A sua parte inferior ficou no Rio de Janeiro. A superior direita ficou em Barbacena. Os inferiores ficaram em Varginha, Minas Gerais. E a sua cabeça ficou fincada numa estaca de madeira no centro da cidade de Vila Rica, para mostrar o final que seria de qualquer cidadão que fosse contra a metrópole, a coroa portuguesa. Ali, Tiradentes saía do mundo dos vivos, mas entrava para uma página da história. Pessoal, o que conversamos aqui sobre a conjuração mineira, não estou também tentando tirar todo o crédito do Tiradentes, toda a imagem. Ele é um símbolo, por mais que o personagem não seja tudo aquilo que as pessoas imaginam, mas ele é um símbolo importantíssimo, histórico. Existe uma outra pessoa que tentou também fazer uma revolução em Minas Gerais, chamado Felipe dos Santos, que também era de Vila Rica. Só que não é divulgado, os republicanos não se interessaram pela imagem dele, por causa que ele não era republicano, ele só tentou ir contra a coroa portuguesa e toda a exploração que fazia ali na cidade de Vila Rica. Irei fazer um vídeo sobre Felipe dos Santos e outras conjurações também. Mas hoje, no dia 21 de abril, que é dia de Tiradentes, eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre a conjuração mineira, dando o real significado dessa revolução contra a coroa portuguesa. E a partir daqui eu inicio os meus vídeos sobre outras conjurações, outras revoluções contra a colônia portuguesa que teve aqui no Brasil. Gente, na minha opinião, pessoal, ele não foi um herói por tudo que já conversamos aqui e tudo que era a conjuração mineira, mas sim, ele foi um grande homem pelo que ele assumiu a culpa e por sua resignação. Enquanto outros estavam se preocupados em se defender e ofender, ele se levantou apenas para assumir a culpa e defender os seus amigos. Mesmo que ele tenha negado no começo, depois ele assumiu toda a culpa e falou que sim, a conjuração ele que liderava. E ninguém, uma curiosidade, ninguém se levantou para falar um A para defendê-lo. Ele assumiu a culpa e todos ficaram em silêncio nesse momento. Então sim, ele não é um herói como as pessoas imaginam, mas com certeza um grande homem, um símbolo de resignação nacional.
Então, pessoal, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos!